Bom, bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a esse segundo dia do 18º Congresso de Direito Internacional. Inauguramos agora, pela manhã, os trabalhos, e nesta sala tenho a grande alegria de ter duas temáticas muito especiais, muito atuais, e de pesquisadoras muito sérias, as quais muitas, inclusive, eu tenho o privilégio de já ter compartilhado mesa e, inclusive, conhecer o seu empenho acadêmico, a sua lisura, a sua seriedade. Então, eu gostaria de justamente externar a minha alegria de presidir essa mesa. Nós temos, então, eu vou começar, né? Nós temos um trio inicial que trabalharam, né, em coautoria, sob a orientação da professora Natália Penha Cardoso, de França. A professora, ela é advogada, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Público pela Academia da Haia de Direito Internacional, é membro efetivo do Núcleo de Estudos em Tribunais Internacionais da USP, do subgrupo da Corte Internacional de Justiça. A orientanda, né, e também pesquisadora, Ellen Akemi Kurose, é graduanda no curso de Direito da Toledo Prudente Centro Universitário, bolsista PIBIC-CNPq e também membro efetivo do Núcleo de Estudos em Tribunais Internacionais da USP, do subgrupo da Corte Internacional de Justiça. E nós temos aqui também conosco, compondo esse trio, a Serena Maria Bezelga de Andrade Teixeira, que é graduanda no curso de Direito pela Faculdade Baiana de Direito e Gestão, membro fundadora e secretária-geral da Liga Baiana de Direito Público. Então, vejam, são um trio que realmente se debruçaram para tratar de um tema muito interessante a respeito da responsabilização internacional. Então, vamos ter também um outro painel, antes de passar a palavra para o trio, que é o painel composto pela Helena Hutzbach, que escreveu em coautoria com a professora Paula Wojciechowicz Almeida, ok? Que vai ser a nossa segunda parte, só para organizar a audiência, para saber qual será a ordem. E então vamos iniciar com a palestra, né, do painel do trio, que trata justamente da possibilidade de responsabilização internacional dos Estados e os direitos humanos diante da pandemia do Covid-19. Com a palavra, Natália. Bom dia a todos, bom dia Cibele, bom dia Helena e também a professora Paula se estiver nos assistindo, né? Bom dia para minhas queridas Ellen e Serena e buenos dias a todos os demais amigos de Latinoamérica. A mim cabe apenas fazer uma pequeníssima introdução e bem rápida para não tomar tempo de ninguém, a pesquisa realizada por essas duas alunas super competentes. A Ellen e a Serena me procuraram logo no início da pandemia, né, muito interessadas já em debater os temas mais quentes trazidos por esse momento complicado da nossa vida, né, e sobretudo o direito internacional. Digo que até agora mal resolvidos e pouco discutidos no âmbito jurídico internacional, então é super pertinente, que é justamente o tema da responsabilidade estatal pelo tratamento frente à pandemia, né? Então, é esse o tema do artigo que também foi aceito para publicação nos anais aqui do Congresso. As meninas fizeram um excelente trabalho, super meticuloso, com as informações que tínhamos até o momento, né, meninas? Porque até maio, pelo menos. E, bom, sem mais delongas, eu dou mais uma vez os parabéns, já dei dezenas de vezes e dou quantas vezes for necessário, porque foi um artigo maravilhoso. Foi uma honra orientá-las, apesar de tê-lo feito já com a certeza de que sairia um trabalho brilhante. Portanto, desde já passo a palavra a Ellen e a Serena para as suas exposições. Oi, bom dia a todos. Vou começar a exposição e depois eu passo a palavra para outra autora. O nosso trabalho ele se intitula A Possibilidade de Responsabilização Internacional dos Estados e os Direitos Humanos diante da Pandemia de Covid-19.
E assim como a Natália falou, a gente já se interessou por esse tema, assim, no começo da pandemia, porque era algo muito certo e que estava sendo bastante discutido entre pesquisadores, mas sem uma conclusão propriamente dita. A gente divide o trabalho em duas partes, então eu vou ficar responsável por falar a parte sobre a responsabilidade internacional dos Estados diante da pandemia do Covid-19, e a Serena expõe a segunda parte do trabalho sobre as medidas restritivas da quarentena e isolamento social na perspectiva do direito internacional dos direitos humanos. Começando expondo um breve panorama geral sobre a questão da responsabilidade internacional, ele vem sobre ele se desenvolve sobre essa ideia de concretização da justiça no direito internacional, porque ele se baseia em um certo controle dos cumprimentos das obrigações vinculantes dos estados que possam ou tenham causado algum dano a outro estado. Então, a partir dessa questão, a questão da responsabilidade internacional, ele começa a se desenvolver no direito internacional. E um instrumento mais importante que a gente utiliza nessa questão seria, traduzindo, o projeto de artigos sobre responsabilidade dos Estados por atos ilícitos, elaborado pela Comissão de Direito Internacional. Apesar desse instrumento ele ainda não ter força vinculante, ele é apenas um instrumento de soft law, ele já denota grande importância no direito internacional, porque ele já foi utilizado em várias decisões de cortes internacionais e ele é o único parâmetro que se tem de um documento escrito nesse tema. Então, ele é bastante utilizado. E ele expõe que a responsabilidade internacional ela possui 3 elementos. Atualmente possui 2, mas eu vou explicar melhor depois. Então, inicialmente tem 3 elementos. O primeiro é a existência de uma obrigação legal em vigor. O segundo é um ato ou omissão que viola essa obrigação e é imputável ao Estado responsável. E terceiro, a perda ou dano. Essa questão da perda ou dano, ela não é considerada mais um elemento da responsabilidade internacional, porque o artigo 2º do projeto de artigo foi reformado depois da primeira versão, e ele não inclui mais essa exigência de ter uma perda ou dano. Então, mesmo que não tenha isso, desde que um Estado tenha violado uma obrigação que estava em vigor para ele, já pode configurar uma responsabilidade internacional e causar outros desdobramentos com relação a isso. E a fonte do ato ilícito, essa obrigação, ela pode ser referente a qualquer natureza, então isso também é outra particularidade, que não tem uma natureza específica dessa obrigação, desde que ela seja vinculante ao Estado e ele tenha violado, segundo o artigo 12 do projeto de artigos. Agora, mais focando na questão relacionada às obrigações relacionadas ao Covid-19, eu vou expor brevemente sobre o que seria a OMS, mas bem brevemente, e os instrumentos normativos que ela possui. A Organização Mundial da Saúde é uma agência especializada da ONU, segundo o artigo 69 da Constituição da OMS, e um dos objetivos da própria OMS é construir um conjunto normativo internacional relacionado ao direito à saúde e medidas sanitárias a serem adotadas em pandemias ou em outras crises similares. Segundo os artigos 19, 21 e 23 da Constituição da OMS, ela possui autoridade para adotar convenções ou acordos e editar regulações, além de também poder expedir recomendações. Então, o documento mais importante que a OMS produziu até o momento foi o Regulamento Sanitário Internacional, que é bastante recente, ele é de 2007, e ele foi concluído após a crise do SARS, que é bastante parecida com a do Covid, e atualmente conta com 193 estados-partes. Então, a maior parte do nosso trabalho a gente se baseia nesse documento, que ele seria referente a crises sanitárias, então, bem especificamente no caso do Covid. Sobre esse regulamento, esse instrumento normativo, ele define o que seria uma emergência de saúde pública de interesse internacional, que seria o marco mais importante para a gente. Então, quando se declara uma emergência de saúde pública de interesse internacional, haveria repercussões jurídicas. Isso seria o que se difere também, essa emergência de saúde pública, com o conceito de pandemia. Então, o próprio RSI, no artigo 1, define a emergência de saúde pública de interesse internacional como um evento extraordinário que constitui um risco à saúde pública a outros estados através de disseminação de doenças e potencialmente requer uma resposta internacional coordenada. Quem tem competência para declarar uma emergência de saúde pública como uma emergência de saúde pública de interesse internacional é o próprio diretor da OMS, segundo o artigo 12 do RSI. E qual seria, então, a diferença entre essa emergência pública e a pandemia? A pandemia, ela seria basicamente quando a doença ela se dissemina por todo o globo, então, por exemplo, presente em todos os continentes, mas não necessariamente isso se torna uma emergência de saúde pública. No caso, o Covid é os dois, né? Uma pandemia e uma emergência de saúde pública. E quando você se declara a diferença entre, também outra diferença entre a emergência de saúde pública e a pandemia, é que quando se declara a emergência de saúde pública, tem repercussões no RSI, enquanto a pandemia ela não é mencionada no RSI.
mais sobre as obrigações materiais que o RSI contém relacionadas a essas emergências de saúde pública. O artigo 6 impõe que os estados devem notificar a OMS em 24 horas sobre eventos que possam se constituir em uma emergência de saúde pública. Porém, 24 horas é um prazo muito curto, então a gente entende e escreve isso no artigo, que esse prazo ele poderia ser flexibilizado, desde que também não seja não abuse os direitos do próprio do Estado. Então, ele não pode ultrapassar tanto esse prazo. Então, assim que ele detectar essa possibilidade de emergência de saúde pública, ele já deve notificar a AMS. E o artigo 7, ele menciona esse artigo 6 e expõe que todos os estados eles devem fornecer à AMS todas as informações relevantes sobre saúde pública no caso de um evento inesperado em comum de saúde pública em seu território. E o artigo 8 menciona a obrigação dos estados de manter a OMS informada sobre o desenvolvimento de doenças, mesmo que o estado ainda não tenha informações suficientes para informar que tal evento se constituirá em uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Então, daí a gente tira que sim, há a possibilidade de um estado ser responsabilizado, porque tem normas vinculantes, caso o estado seja parte do RSI, nessa matéria de informar a OMS sobre eventos que possam ou já se constituem uma emergência de saúde pública em seu território. Porém, a gente tem no projeto de artigos excludentes de licitude, que possam ser arguidas pelo Estado em caso de alguém invocar sua responsabilidade internacional. Por exemplo, o artigo 23, ele menciona excludente de força maior. E os 3 elementos da força maior seriam um ato provocado por força irresistível ou evento imprevisível, a situação fora de controle do Estado e uma situação que deve tornar o cumprimento da obrigação materialmente impossível. Então, a gente vê que há uma possibilidade dos estados invocarem esse artigo, justamente porque as proporções do Covid-19, elas são muito diferentes de todos os outros eventos que já aconteceram. Então, se constituiria, de certa forma, em um evento inesperado pelos estados e fora do controle deles. Porém, o subparágrafo B do parágrafo 2 desse artigo menciona que isso não se aplica, essa excludente não se aplica, se o estado assumir o risco dessa situação ocorrer. Então, por exemplo, aquele prazo de 24 horas, se ele for elastecido além do razoável, o Estado já não poderia mais arguir essa excludente de licitude, porque ele já permitiu que essa situação ocorresse ao invés de notificar prontamente a OMS. O artigo 15 também define sobre as recomendações, então esse seria a segunda parte da primeira parte do trabalho, sobre a análise se o Estado poderia ser responsabilizado por violar essas recomendações pedidas pela OMS. O artigo 15 define que a OMS o diretor-geral da OMS tem competência para expedir recomendações temporárias depois de declarar uma emergência de saúde pública. E essas recomendações têm esse caráter temporário e elas podem ser de várias naturezas. Inclusive, o artigo 15 menciona as restrições de viagem de pessoas, de locomoção de pessoas, assim como está ocorrendo atualmente. E só que a gente se pergunta se seriam meras recomendações, e daria como conjugar essas recomendações com o princípio da boa-fé para, de alguma forma, conferir mais normatividade a elas, já que o artigo 31 da Convenção de Viena, ele menciona que todos os dispositivos dos estados, eles devem ser cumpridos de acordo com a finalidade do próprio instrumento normativo. E a finalidade do RSI seria evitar essa disseminação de doenças internacionalmente. Então, haveria sim essa possibilidade de conjugar essas recomendações ao princípio da boa-fé, mas se isso seria realmente algo que daria normatividade, ainda é algo incerto. Então, a gente não pode afirmar com certeza que essas recomendações, elas poderiam ensejar, a violação dessas recomendações poderia ensejar uma responsabilidade internacional de um Estado. E assim a gente segue para a questão de onde esse Estado seria declarado responsável, se alguém arguir sua responsabilidade. Então, a gente questiona um pouco a jurisdição das cortes internacionais, baseadas nos instrumentos normativos da OMS. O artigo 56 do RSI menciona que há 3 meios hierárquicos, então subsidiários, para resolver os conflitos relacionados à interpretação dos próprios dispositivos do RSI. Então, primeiro, os estados devem recorrer à negociação ou outros meios pacíficos, incluindo os bons ofícios, a mediação ou a conciliação, e caso não reste infrutífero, eles podem recorrer ao diretor-geral da OMS, que vai fazer todos os esforços para resolver esse conflito, mas o dispositivo deixa um pouco a vago sobre quais seriam esses esforços. E caso seja infrutífero, também resta a instalação de um painel arbitral, segundo as normas da Corte Permanente de Arbitragem. Quanto à questão da Corte Internacional de Justiça, que tem sido bastante discutida também, se haveria jurisdição ou não. O artigo 75 da Constituição da OMS, então outro instrumento normativo,
ele estabelece a jurisdição da Corte Internacional de Justiça para resolver as questões relacionadas à interpretação da própria Constituição na Corte Internacional de Justiça, na CIJ. Inclusive, um dos casos da própria CIJ já reconheceu essa competência, que foi o caso das atividades armadas no território do Congo. Só que a gente entende que essa competência, que está descrita no artigo 77, inclusive que a própria Corte reafirmou nesse caso, seria só competente para analisar as questões de interpretação relacionadas à Constituição do MS, e não dos dispositivos materiais do RSI. Isso porque essa decisão é de 2006, e o RSI ele foi ditado em 2006, se não me engano, um pouco antes, 2005, para ter entrado em vigor em 2007. Então, a gente entende que essa decisão já foi propriamente pensada nessa possibilidade de um Estado vir a arguir esses erros de interpretação do RSI na própria CIJ, invocando o artigo 77 da Constituição. Então, a gente entende que, por meio desse artigo da Constituição da MS, não seria possível trazer questões relacionadas ao RSI para a CIJ, mas haveria a questão de arguir um special agreement das partes, elas concordarem em levar o caso para a CIJ, por meio do artigo 36.1 do Estatuto da CIJ, e também arguir a questão do caso das aplicações de Convenção Internacional para a supressão do financiamento do terrorismo e da Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, que é um caso entre a Ucrânia e a Federação Russa, em que foi declarado em uma das decisões preliminares da Corte, que se os Estados recorrerem à negociação prévia, eles podem tentar levar o caso à CIJ, mas isso também é algo muito abstrato. Então, a questão, se tem mesmo essa possibilidade de levar alguma violação da RSI para a CIJ, a possibilidade seria por meio de special agreements até o momento. Então, agora eu passo a palavra à Serena para ela expor a segunda parte do trabalho. As medidas restritivas de direito, elas têm sido amplamente adotadas pelos países numa tentativa de combate a essa pandemia, e elas têm sido adotadas justamente porque elas são consideradas efetivas contra esse vírus, que, em detrimento de outros vírus que nós já conhecemos, ele é especialmente perigoso, justamente pelo amplo risco de contágio e um período de incubação extremamente longo, que faz com que as pessoas se tornem potenciais transmissores assintomáticos. É impossível avaliar a legalidade de cada medida adotada por cada país especificamente, então nós trouxemos as medidas mais comuns, que são a restrição da locomoção, a restrição da aglomeração e a utilização da força policial, que inclusive foi utilizada na Itália, que positivou no Código Penal a privação de liberdade em caso de descumprimento do lockdown. Aqui no Brasil, especificamente, nós tivemos a portaria número 5, de 17 de março de 2020, que dispunha, no caso, porque o dispositivo já foi revogado, sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento e a responsabilidade pelo descumprimento. E também, junto com ela, tivemos a Lei 14.019, que fala sobre a obrigatoriedade de máscaras em ambientes fechados. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos também o Regulamento Sanitário Internacional, como já falado pela minha coautora, e ele é vinculativo para todos os países que fazem parte da OMS, e ele deve ser interpretado tanto com a Constituição da OMS, e aqui na América Latina especificamente, junto com a Resolução número 1 de 2020, que obriga os países a observar esse regulamento e também as normas da OMS. A partir daí, nós entendemos que sim, existe uma obrigação dos estados de tomarem atitudes frente à pandemia, só que concordamos que, para que essas medidas estejam em acordo com os direitos humanos, elas precisam observar o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele vai trazer uma definição do direito à saúde e ele vai determinar que dentro desse direito estariam contemplados outros direitos, como o saneamento básico, a moradia adequada, a educação, entre outros. Dessa maneira, conclui-se que o vírus ele não vai violar apenas diretamente o direito à saúde, mas ele também vai violar todos os direitos que são interdependentes e interrelacionados a ele. Gostaria também de fazer uma observação especial à possibilidade da violação do direito à vida, uma vez que existe um risco não só para as pessoas que possuem, de fato, algum tipo de vulnerabilidade, mas também a pessoas saudáveis, principalmente considerando a tendência de superlotação das instituições de saúde frente a situações pandêmicas. Então, em acordo com o artigo 6º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, nós vamos ter a vida como um direito absoluto, embora, de fato, em alguns países ele não seja considerado um direito absoluto,
porque existe pena de morte, mas, segundo o referido dispositivo, é considerado um direito absoluto e os outros direitos presentes no pacto, eles são passíveis de derrogação, como, por exemplo, o direito à liberdade. Então, de acordo com esse dispositivo, os outros direitos podem ser derrogados, desde que observado um teste de razoabilidade e proporcionalidade, em acordo com o artigo 4º. O que eu e minha coautora consideramos que é o caso diante de uma pandemia. Analisando o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, não existe previsão de derrogação, mas, de fato, há uma previsão de limitação, desde que determinada por lei e compatível com a natureza do direito. Além disso, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos prevê uma possibilidade de derrogação expressa para emergências públicas, ainda no artigo 4º. Esse artigo 4º ele vai ornar perfeitamente com a Resolução número 1 de 2020, que já foi mencionada, já que essa vai destacar a necessidade dos países decretarem estado de emergência ou de exceção. Ainda se pode destacar o princípio de Siracusa, que vai dispor especificamente sobre derrogações e limitações dos direitos humanos. Esse princípio ele vai ser extraído do artigo 36 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e vai determinar que, na ocorrência de um conflito entre um direito protegido pelo pacto e outro que não esteja, deve-se considerar a finalidade do documento, que é resguardar os direitos e liberdades mais importantes. Desse jeito, deve-se observar especialmente os direitos contidos nele, principalmente no que tange aqueles que não são considerados passíveis de derrogação. Então, a partir do exposto, nós entendemos que as medidas restritivas endossadas pela OMS se encontram completamente respaldadas por esse princípio, embora as medidas sugeridas não sejam necessariamente vinculativas, por se tratar de soft law. Deve-se considerar, todavia, que nem todas as medidas adotadas foram, de fato, respaldadas pela OMS, porque muitas foram adotadas antes do órgão determinar oficialmente estado de emergência e saúde pública. O comentário geral 29 ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos vai falar um pouco sobre essas derrogações em estado de emergência, e ela foi editada em 2001, e ela vai permitir o estado de emergência, vai permitir a derrogação de direitos em caso de estado de emergência aos direitos da liberdade de movimento e à liberdade de reunião. Mas ela coloca como uma condição que deve haver um devido processo legal no referido país para validar essas restrições. Não há nenhum tipo de restrição nos dispositivos que nós avaliamos, em que essas limitações elas precisam ser necessariamente a última ratio. Então, de acordo com essas observações feitas, nenhuma das medidas representou, de fato, uma violação aos pactos, nem nos países que adotaram as medidas mais rígidas, como, por exemplo, a Itália, a França e a Espanha. Alguns países começaram com medidas mais leves, como o toque de recolher, mas, devido ao agravamento da situação, o raciocínio lógico é que realmente essas medidas sejam agravadas, com a evolução natural, que seria a quarentena, os bloqueios e os isolamentos. Algumas medidas mais restritas, elas podem até se assemelhar a detenções, principalmente quando o descumprimento pode gerar sanções pecuniárias ou mesmo penitenciárias, mas elas se tornam necessárias e proporcionais, principalmente no que tange à ausência de remédios e tratamentos específicos para a doença. Sobre esse tema, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos determinou os isolamentos e quarentenas como justificados apenas em circunstâncias limitadas, mas, frente à pandemia, é considerável que essas medidas sejam um pouco mais amplas. A gente queria fazer um adendo também sobre as duas medidas que nós não consideramos justificáveis e que não possuem respaldo legal pelo direito internacional, que são a restrição da liberdade de expressão, como houve no caso da China, em que o governo perseguiu alguns médicos que tentaram alertar a população sobre o perigo do coronavírus, e a restrição de uma pessoa voltar para o seu próprio país, como foi o caso de alguns brasileiros que ficaram presos na Turquia. Então, a partir dessa análise, nós concluímos que, no que tange à doutrina de direitos humanos, é perfeitamente justificável a imposição de algumas limitações em casos de perigo ou risco concernente a indivíduos. Então, a maior parte das medidas mencionadas possuem uma pesada fundamentação e justificação da necessidade de invocar medidas excepcionais, com exceção das duas supramencionadas.
A partir disso, eu passo a palavra de novo para minha coautora Ellen e nós vamos abrir espaço para perguntas. A gente conclui, a Serena já concluiu a parte dela, eu acho que eu esqueci de mencionar a minha parte, mas a gente conclui que os estados, sim, deveria ser a possibilidade de responsabilização internacional, no caso das violações de não repassar informações oficiais da OMS no tempo hábil, mas com questão das recomendações ainda é algo certo. Então a gente passa a palavra para o presidente da mesa e a gente está aberta para perguntas também. Então, gostaria de parabenizar pelas brilhantes exposições, um trabalho de fôlego, percebe-se o quanto se debruçaram no tema, perpassaram aí o arcabouço, né, o nascedouro da responsabilidade internacional, a análise, né, do relatório da comissão, que é sempre importante, uma base muito relevante de pesquisa e de respaldo, né, a questão da soft law, sempre muito importante, e realmente achei que foram muito profundas na busca, né, a Serena, assim como a Ellen, né, e aí por meio da sua orientadora, porque justamente o que chama a atenção são essas resoluções que têm esse caráter como as normas temporárias, que não é a regra geral, né, geral, as resoluções, elas têm essa índole, né, claro, nem todas têm esse enforcement, né, de serem cogentes, já tem como fonte do direito internacional, mas essa chama justamente a atenção pelo seu caráter transitório, né, a sua temporariedade. Então, realmente foi um trabalho muito bem delineado, estruturado, e que chama a atenção da audiência para poder ler o artigo, né, porque aqui é só um convite, né, o espaço é muito pouco, e enaltecendo a segurança e a coragem das graduandas em estarem aqui, porque esse é o primeiro passo para o desenvolvimento de uma carreira na seara acadêmica. Então, parabenizo pela brilhante exposição, sendo graduandas, demonstraram que se debruçaram com afinco sobre o tema. Até o presente momento, ainda não tivemos questões a respeito dessa primeira parte. Então, vou fazer o seguinte, eu já vou passar a palavra para a Helena daqui a pouquinho, e aí, ao final, vamos ver se a gente reserva aí uns 5 minutinhos, e aí para ver se há alguma questão, questionamento. Se não tiver, eu já tenho a minha aqui prontinha para vocês. Okay? Então, agora nós vamos para a segunda parte desse painel. Nós tivemos aí a apresentação a respeito da responsabilização internacional dos estados, um tema muito atualíssimo e na qual estamos vivenciando, né? E agora nós vamos nos debruçar com um ponto também muito, vamos dizer assim, nevrálgico para nossa sociedade, que é justamente um tema que é atrelado ao Supremo Tribunal Federal. A expositora que está aqui, a Helena Huxpack, me perdoe, realmente difícil esse sobrenome, e ela escreveu em coautoria, a Helena também, ela é graduanda em Direito pela Fundação Getúlio Vargas do Rio, e ela escreveu, né, ela é uma jovem acadêmica promissora, e ela escreveu em coautoria, né, com a professora, a qual admiramos muito, a professora Paula Wojciechowicz Almeida. A professora Paula, por motivo de força maior e de muita alegria, não pôde estar presente conosco desta vez, mas estará, se Deus quiser, no próximo congresso, como ela sempre nos prestigia. A professora Paula, que orientou a Helena, é doutora em Direito pela Université Paris 1, doutora em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora em tempo integral de Direito Internacional e Europeu e pesquisadora na Fundação Getúlio Vargas do Rio, é coordenadora da cátedra Jean Monnet em parceria com a União Europeia. Neste momento, então, Helena, nós gostaríamos de ouvir sobre a pesquisa de vocês, e o tema que vai ser abordado pela Helena será o Supremo Tribunal Federal, uma ponte ou barreira entre o Brasil e o mundo? Com a palavra, Helena. Muito bom dia, muito obrigada pela apresentação. Eu só
Eu vou agora começar uma apresentação de slides. Só vou pedir para me dizer se a minha tela está sendo compartilhada. Se ela está aparecendo, acho que está, né? Está aparecendo. Perfeito. Vixe, olha. Meu nome é Helena Stupa, eu sou graduanda da FGV Direito Rio, e essa pesquisa é uma análise empírica acerca da aplicação do direito internacional pelo STF. Vale dizer que essa pesquisa foi financiada pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científicas, o PIBIC. Bem, a pergunta primordial que a gente busca responder é até que ponto o direito internacional é capaz de influenciar na realidade brasileira. Sempre que a gente aborda qualquer ponto do direito internacional, surge aquela dúvida. Até que ponto essa norma, esse tratado, essa jurisprudência realmente vai surtir um efeito concreto na realidade? E é uma pergunta muito complexa, porque trata de diversos fatores, tanto políticos, quanto de falta de mecanismos de enforcement, ou talvez uma pressão internacional. E quando a gente trata da realidade brasileira, e principalmente do direito brasileiro, é bem significante compreender qual seria o papel do STF em si, porque justamente é a mais alta instância do direito brasileiro. Mas como a gente consegue ter uma noção fidedigna à realidade de qual é a posição do STF? Bem, se eu pegar, por exemplo, fazendo um diálogo com a exposição anterior sobre as questões do Covid-19, se eu pegar, por exemplo, essa declaração do ministro Gilmar Mendes dizendo que se o governo tomar uma decisão que contraria a OMS, o Supremo não deve validar, eu vou pensar, realmente, existe uma certa coerência entre o direito brasileiro e o direito internacional. Realmente me parece, talvez, uma certa sincronia. Mas quando a gente trata de uma realidade tão complexa e quando a gente trata de um direito tão dinâmico quanto o brasileiro, é muito difícil a gente pegar uma declaração, um caso que talvez tenha sido mais noticiado pela mídia, e dizer que isso é suficiente para descrever a realidade. Como somos seres humanos, a gente não tem um olhar totalmente neutro, um olhar imparcial completamente. Isso pode afetar um pouquinho as nossas teorias, por mais que elas sejam extremamente valiosas para a pesquisa científica. Bem, mas como a gente pode, então, tentar conseguir um olhar mais neutro, mais imparcial, através, talvez, de uma metodologia empírica? Essa metodologia, na verdade, não tem sido tão aplicada assim no direito, mas aí que está o caráter inovador da pesquisa. Esse projeto foi feito em parceria com o Centro de Pesquisas do Supremo em Números, da FGV, que hoje em dia é coordenado pelo professor Ivar Hartmann e pelo professor também Guilherme Almeida. Como a gente vê, tem uma base de dados de suma importância sobre os processos e decisões do STF, também do STJ. E a nossa ideia foi, vamos pegar as decisões do STF que tratam do direito internacional, de algum tema ligado ao direito internacional, que tem alguma influência, vamos pegar cada uma das legislações, das jurisprudências e das doutrinas mencionadas, classificar elas não somente de acordo com a sua natureza jurídica, o ordenamento jurídico do qual elas provêm, mas também como elas foram empregadas nas decisões, a sua importância, e em que contexto, em que quantidade. Bem, um pequeno spoiler ali embaixo novamente, mas vamos falar um pouquinho da nossa amostra, ainda tratando da metodologia. Ao todo, fazendo uma pesquisa quanto a decisões nessa base de dados apresentada, que tivessem alguma menção ao direito internacional, ficamos com quase 40 mil processos. Desses 40 mil processos, tiramos uma amostra aleatória de 500 processos, o que ainda é bem significante. Desses 500 processos, 19 não apresentavam decisões disponíveis, e 333 decisões eram falsos positivos. Um falso positivo é uma decisão que, apesar de ter sido lida pelo programa que formou a amostra como pertencente ao grupo que fala do direito internacional, que trataria de temas do direito internacional, não abordava, então não era relevante para a nossa pesquisa. Eu posso citar, por exemplo, uma decisão em que, no final, havia uma parte dizendo, o ministro teve que se ausentar porque foi para uma reunião da Organização dos Estados Americanos sobre Direito Eleitoral. Ou seja, não somente se tratava
de um assunto do direito internacional, mas havia uma menção, então essas decisões foram descartadas. No final, ficamos com 197 decisões, o que também é uma amostra bem relevante, e 2.724 menções a fontes e meios auxiliares do direito. Vou destacar nessa parte que não são só fontes e meios auxiliares do direito internacional, mas também estrangeiros e nacionais. A pergunta, até que ponto o direito internacional influencia no direito brasileiro, a gente tem que convenir. É uma pergunta muito ampla, então a gente esmiuçou em algumas outras. O direito internacional é mais influente em certos assuntos do que outros? Eu posso dizer, por exemplo, que tem uma aplicação tão relevante de normas internacionais em direitos humanos quanto eu tenho em direito do consumidor? Quais tipos de fontes e meios auxiliares do direito internacional são mais frequentes? Eu posso dizer, por exemplo, que o STF aplica mais tratados e convenções do que jurisprudência? Que órgãos internacionais estrangeiros seriam mais influentes? Eu posso ver, por exemplo, que menções à ONU, à OMS, que faz parte da ONU, na verdade, à OEA ou ao Mercosul aparecem muito mais do que em relação a outros? Qual o papel desempenhado por essas fontes e meios auxiliares internacionais? Bem, eles ocuparam um papel central dentro do argumento apresentado ou subsidiário? E que acordos e tratados seriam mais frequentes dentro dos votos ministeriais? O que, na verdade, se liga muito à pergunta dos órgãos internacionais, mas a gente vai ver isso com mais calma daqui a pouquinho. Tratando ainda da metodologia, a nossa análise foi desenvolvida em 2 momentos, e esse é o primeiro. Eu só quero acrescentar agora que cada um dos dados foi analisado por 4 codificadores, incluindo a mim. Seus nomes são Iago Falcão, Beatriz Neves e Mariana Gouveia. Sem eles, essa pesquisa não teria sido possível e nós agradecemos muito. O primeiro momento de análise foi muito ligado às decisões apresentadas. E os critérios que nós estipulamos foram datas da decisão, identificação do arquivo, o órgão que teria proferido essa decisão foi uma decisão monocrática do plenário, ministro ou ministra que ocupou o papel de relator ou relatora, o efeito da decisão, se a decisão foi proferida, ou se essa decisão, mesmo não sendo proferida, trouxe um entendimento tão diferente que resultou em uma mudança significativa no status quo. Podemos falar que seria um leading case. Pertinência temática, ou seja, se essa decisão tratava do direito internacional ou não, e segundo essa classificação a gente pode retirar os falsos positivos, e os documentos mencionados, que seriam propriamente as fontes e meios auxiliares. Como assuntos possíveis para pertencer ao direito internacional que nós estipulamos estão comércio, tradição, direitos humanos do consumidor, tributário, penal, cooperação internacional, depositário infiel e a categoria subsidiária a outros. Vamos tratar agora do segundo momento da análise? Bem, nesse ponto, a gente mudou o foco, na verdade. Se antes a gente estava avaliando necessariamente a decisão, agora a gente está analisando cada fonte meio auxiliar encontrado, ou seja, aqueles 2.724 que a gente viu no início. O primeiro critério, tipo de decisão, trata da natureza jurídica de decisão, de citação, trata da natureza jurídica desse instrumento jurídico. Então, a gente, com base no artigo 38 e 59 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, pensamos em 3 classificações. Tratados, ou no caso de ser uma lei nacional, legislação, jurisprudência e doutrina. Além disso, também vimos a identificação do arquivo, a vinculação jurídica, ou seja, essa norma tem um efeito vinculativo no território brasileiro, ela tem uma força de obrigatoriedade. E aí é muito importante destacar que, para tratados e convenções, nós procuramos, para entender se ele seria de força obrigatória dentro do território brasileiro, o decreto de promulgação. Ou seja, tendo o status de promulgado, esse tratado ou convenção surtiria força vinculante dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, o papel na fundamentação, que também é um ponto muito interessante. O critério nesse ponto foi, se esse instrumento jurídico estivesse ausente, será que o voto mudaria substancialmente?
Assim, a gente pode entender qual foi a importância dada a esse argumento. O órgão, ministro, data da decisão, referência uniformizada foi um código que nós adotamos para mencionar cada documento de uma forma específica que pudesse ser lida pelo programa que gerou esses dados, o Python. O nome do documento, como mencionado pelos ministros, o âmbito da citação, ou seja, de que ordenamento jurídico esse instrumento provém. E aí nós estipulamos 3: nacional, brasileiro; internacional, ordenamento jurídico global; e estrangeiro, provém de algum país estrangeiro. E o assunto da decisão que nós já demonstramos. Definição de fontes de direito, como já ressalvamos, tem base no artigo 38 do Estatuto da CIS, que na verdade é bem aceito pela doutrina e pela jurisprudência, mas além disso, a fim de ter uma maior gama de dados, a fim de realmente ter uma pesquisa fidedigna na realidade brasileira, nós também fizemos a ressalva do artigo 59, tratando dos meios auxiliares, ou seja, a doutrina e decisões judiciárias. Vamos falar um pouquinho dos resultados? Bem, quando a gente fala dos tratados mais utilizados, nós vemos uma clara preponderância da Convenção de Viena de 1963, que trata das relações consulares, da Convenção Americana de Direitos Humanos, o GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércios, a Convenção de Viena de 1961 e a Declaração Universal de Direitos Humanos. Para além de entender que esses tratados, esses documentos, provêm uma força muito grande perante o STF, também é muito interessante prestarmos atenção nas organizações dos quais eles provêm. Se a gente olhar, a maioria provém ou das Nações Unidas ou da Organização dos Estados Americanos. Ou seja, o STF parece ter uma ligação muito forte com essas duas organizações, enquanto não apresenta a mesma força, por exemplo, com o Mercosul. Mas a gente pode ver isso de outra forma também. A gente pode comprovar essa hipótese pegando aquela classificação do início, de papel na fundamentação. Se um instrumento jurídico fosse retirado daquele voto, será que a decisão surtiria o mesmo efeito? Defenderia a mesma tese? Qual a importância dele? Então, pegando os tratados mais utilizados em papel de substancial, no papel de fundamentação, nós encontramos ainda uma preponderância dessas duas organizações, da ONU e da OEA. Abordando as doutrinas mais utilizadas, eu vou fazer só 2 considerações nesse ponto. Primeiro, que há uma valorização nítida dos autores e juristas brasileiros, eles chegam a quase 90%, né, da nossa amostra. E, para além disso, como o direito internacional é em si um campo multidisciplinar, eu consigo encontrar controvérsias de comércio, direito tributário, direitos humanos, enfim. Isso se reflete na doutrina utilizada. Aqui a gente vê, por exemplo, a Alienação Fiduciária em Garantia, que é uma obra que aborda muito o direito civil. Mas por que está em decisões sobre o direito internacional? Justamente porque ele se liga ao direito civil de alguma forma. Se eu não me engano, essa obra apareceu muito nos casos que abordavam a controvérsia do depositário infiel. Mas, além disso, a gente também notou muitas obras do direito penal, principalmente em decisões de direitos humanos e do direito penal propriamente, e de extradição. Agora, falando um pouco dos âmbitos mais utilizados, ou seja, normas de que ordenamento jurídico seriam mais utilizadas. Vamos prestar muita atenção nessa hora, porque esse ponto é muito interessante para entender a importância da pesquisa empírica. Quando a gente olha, e da interpretação de dados, quando a gente olha esse gráfico, parece o quê? Que o STF tem um desprezo pelo direito internacional estrangeiro, porque há claramente uma maioria de normas do direito brasileiro. Pois é, mas não é bem assim. Existem diversas formas de interpretar dados. Se eu pegar a porcentagem de fontes e meios auxiliares do direito internacional no universo total, naqueles 2.729, vai ser menos de 10%. Mas se dentro daquele universo de 2.729, eu pegar essa parte que são os considerados substanciais para os argumentos apresentados, eu vou ver 90%. Composta por fontes do direito internacional. Ou seja,
Não é que o STF não empregue normas do direito internacional. É que o STF, quando as emprega, as transforma no ponto central da sua argumentação. Então, o que a gente pode extrair disso é que existe, sim, uma importância dada ao direito internacional pelo STF. Abordando os tipos de fontes internacionais mais frequentes, lembrando que a categoria tipos diz respeito à natureza jurídica da norma, como os doutrinadores foram classificados por ordenamento jurídico segundo a sua origem, a sua nacionalidade, não temos vai ser uma classificação binária, porque nós não temos um doutrinador de nacionalidade internacional. E nesse ponto, aí sim, nós tivemos uma preocupação muito grande, porque, se não me engano, como o gráfico demonstra, a jurisprudência seria, no máximo, compôs no máximo 7 ou 8 ocorrências, dentro de todos aqueles 2.729. Ou seja, apesar de haver, sim, uma valorização do direito internacional, essa valorização se dá apenas em relação a tratados e convenções. O STF valoriza, sim, o direito internacional, mas ele ainda assim se distancia das cortes internacionais. Tem um hiato muito grande. O último ponto que eu vou abordar são os temas mais frequentes. Esse gráfico demonstra a expectativa que nós temos em relação aos dados que a gente conseguiu na nossa amostra, projetados no universo total de decisões do STF. Ou seja, pegamos a nossa amostra, nossas 500 decisões, 197, desculpa, e projetamos para ter uma expectativa de como elas seriam naqueles quase 40 mil processos. Nós vemos que a maior frequência de fontes e meios auxiliares do direito internacional são do comércio, direitos humanos e extradição. E tem casos muito curiosos, como, por exemplo, cooperação internacional, que é um tema por excelência do direito global, fica em penúltimo lugar. O último lugar não vai aparecer no gráfico, porque é do direito do consumidor, que tem um total de 0 aparições, o que é muito interessante. Exatamente. Então, eu gostaria só de trazer mais uma informação de que, quando a gente avalia esse gráfico, fica claro que não dá para dizer o entendimento do STF do direito internacional é proximidade. Não, a gente precisa analisar em relação a cada um dos temas. Podemos perceber que em comércio tem uma influência muito maior do que em direito tributário, por exemplo. Então, agora eu vou trazer as conclusões, sem mais delongas. É uma proximidade seletiva do direito internacional em relação a cada tema. Há uma aderência a tratados e convenções, mas não a precedentes. Uma valorização nítida da doutrina nacional dos nossos juristas brasileiros. Uma proximidade com organizações internacionais específicas. E a utilização de tratados e convenções de forma reduzida, mas sempre de grande importância. É isso, eu agradeço imensamente a atenção de todos, todas e todes. Muito obrigada e espero ansiosamente pelas perguntas. Realmente, Helena, que trabalho magnífico no sentido de uma pesquisa empírica e qualitativa, algo que realmente é muito difícil. Eu fico muito feliz, né, de ver que tem toda uma equipe, né? Você saudou seus colegas que também participaram e que foram importantes, né, na conclusão dessa pesquisa. Realmente é uma pesquisa muito importante para nós, internacionalistas, porque nós carecemos, é algo que a gente ainda vê, né, a gente fica muito contente quando nós vemos, né, decisões do Supremo que realmente denotam, né, um conhecimento, ou trazem no seu bojo normas internacionais, um debate, algo assim, mas é interessante ver, né, essa proximidade com a ONU, com a OEA, realmente ficou, e as cortes, né, as decisões das cortes, que para nós, para mim, para a Natália, para a Ellen, né, que estudamos as cortes internacionais, é muito cara, né, trazer os precedentes também internacionais. Então, é uma pesquisa riquíssima, parabéns a você, Helena, a sua orientadora, realmente um trabalho enriquecedor, que só tem a acrescentar. Inclusive, agora sim, às vezes eu vou esperar um pouquinho, já temos uma pergunta para o
aquele trio maravilhoso a respeito, né, que tratou sobre a responsabilidade internacional dos Estados e a questão da pandemia, abordando a questão da OMS, inclusive. E uma pergunta aqui da Osana, ela diz o seguinte: até que ponto o Estado pode usar da força policial contra o cidadão que descumpre o lockdown? Acho que vocês fizeram aí uma abordagem a respeito da Itália com a palavra. Se preferir, eu posso. Eu não sei se as meninas querem falar já alguma coisa. Eu podia só fazer um pequeno comentário antes de vocês falarem, até para juntar na resposta de vocês. Acho que eu vou só piorar, gente. Vou fazer o trabalho aqui de uma Osana 2. Eu vou piorar a situação. Mas só para a gente fazer uma diferenciação, eu acho que é bem importante isso, entre esse que a gente chama uma excepcionalidade, né, o que seria um estado de exceção, uma situação excepcional, em que nós temos normas que não têm na normalidade, e uma legalidade extraordinária. Eu acho que é legal fazer essa diferença, porque tem-se a noção de que sobre um estado de exceção ou sobre uma situação excepcional, qualquer direito fundamental ou qualquer direito, no geral, pode ser suspenso, independente de qual seja, independente do limite. Né? A gente tem essa sensação de que não é aplicável o direito como todo está suspenso. Mas não é isso que a gente vive. Eu estou vendo bastante essa confusão entre constitucionalistas, entre internacionalistas, gente de tudo que é gente, é uma coisa um pouco básica. Nós não estamos vivendo em estado de exceção, em situação de exceção, nós estamos vivendo uma legalidade extraordinária. Então, nós temos o direito, sobretudo aqui no nosso Congresso, lógico, o direito internacional, vamos falar assim, do direito internacional dos direitos humanos, sendo aplicado. Lógico que nós vamos ter algum tipo de limitações que as meninas vão falar, até com mais vigor do que eu aqui, mas tendo o princípio da legalidade respeitado, vamos dizer assim. Por exemplo, uma restrição, uma obrigatoriedade de uso de máscara, ou o próprio lockdown que a Osana falou, sendo previsto por uma norma editada por quem tem competência para editá-la, etc. E proporcionalidade, né, no enfrentamento policial, vamos dizer assim, o que já é complicado na própria ação cotidiana da polícia extensiva, né, já vamos deixar a crítica aqui, já respeito à proporcionalidade, já é complicado no cotidiano, ainda mais em tempos de pandemia. Penso que não há problema em fazer valer a normatividade de uma legalidade extraordinária. O problema é justamente a proporcionalidade e o respeito, lógico, em regra, colocando como regra e não como exceção, o respeito ao direito internacional dos direitos humanos. Então, só queria fazer essa pequena introdução às meninas que estão com a bucha aí. Só continuo na exposição da Natália. Eu acho que eu ia falar a mesma coisa, dependeria muito do caso específico e da questão da proporcionalidade, que eu acho que é a questão maior com referência à força policial. Então, por exemplo, detenção de uma pessoa que não cumpriu o lockdown seria até mesmo contra as normas do lockdown, porque aglomeraria pessoas, por exemplo, levaria as pessoas para o presidiário com mais gente, aumentaria o risco de contaminação. Então, dependeria muito da situação. E também a força policial, para cumprir o lockdown, seria necessário, de certo ponto, mas também obedecendo o razoável. Então, que nem não levar a detenção e também não usar do abuso da força policial. Também, nesses casos, eu acho que se aplicaria tanto em casos de com pandemia ou sem pandemia. Eu acho que ficou bem delineado, né, o posicionamento do grupo. Realmente é um assunto muito palpitante, que tem várias matizes e que a gente ainda tem que se debruçar mais ainda, né? É importante, é interessante, até quando a gente vê os cursos da AIA, a gente vê que as temáticas são em conformidade com o contexto que está ocorrendo. Então, é interessante, né? O doctoral que vai ocorrer agora em setembro, será justamente sobre a questão do Covid-19. Então, é importante esse debate, parabéns mais uma vez às pesquisadoras pela brilhante exposição e pelo trabalho, né? E, Helena, nós temos aqui, não tem uma pergunta específica, mas nós temos aqui, houve aqui uma felicitação, né? Pela pesquisa quantitativa no direito, sempre é muito trabalhosa, mas ficou incrível, né? Então, aqui algumas pessoas, e tem aqui também o Tiago Moraes, né? Essa, como dizer assim, essa felicitação foi do Douglas Reichart, e aqui o Tiago Moraes, ele justamente fala, né, que a pesquisa de vocês faz justamente uma ponte, né, com a teoria dos precedentes no direito internacional
e com as suas tipologias, res judicata e res interpretata. Então, vejam como atingiu, né? É muito, muito bom quando nós vemos, às vezes nós não temos uma questão propriamente dita, mas vejam como essa interação, a importância do trabalho realizado na seara acadêmica, essa contribuição importante para a ciência jurídica, é justamente nesse sentido. Às vezes não ficou muito bem explanado, e não que não tenha inquietudes, porque realmente chama atenção, no caso da Helena, né, realmente essa predileção pelos autores nacionais, a gente realmente quer que tenha, como foi mencionado na exposição, mas vejam como atingiu, né, a audiência realmente estava muito atenta às exposições de ambos painéis, e vejam como é rico, né, a participação de vocês no congresso. Felicito Helena, felicito Ellen, felicito Serena, que são graduandas, e é lógico, né, a inspiração das orientadoras, a professora Paula Almeida e da professora Natália. Então, realmente, estão de parabéns, um trabalho muito interessante. Convido a audiência a lerem os artigos, porque realmente aqui é apenas, né, um pupurri. A gente gostaria de dar até uma maior oportunidade, né, de tempo, mas o tempo nesse ponto é cruel conosco, e eu convido a todos vocês a permanecerem conosco, porque esse painel, infelizmente, já está se encerrando, mas outro já irá iniciar, então peço à audiência que permaneça conosco, o outro painel também será muito interessante, e agradeço às palestrantes pelo empenho e pela apresentação maravilhosa. Parabéns!